O Ilharão é o novo reforço do Santos e a gente explica agora o porquê ele vai subir o nível desse time. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. O Ilharão é o novo reforço do Santos. O Santos se movimenta nessa janela de transferências para tentar uma campanha de recuperação no Brasileirão da Série A. Eu tô com o Matheus Santana. Estudou o Ilharão, as características, o que ele pode agregar nesse time do Santos, o que ele não pode agregar. Já vale destacar que é um jogador polivalente e atua em duas funções, né, Matheus? Exatamente, é um cara que tem essa polivalência, né? E que tanto como volante como quanto zagueiro, ele vai subir o nível do time, tá? Pra mim não tem muita dúvida quanto a isso. Ele é um cara que tem posição física, né? Um jogador alto, vai bem na bola aérea, tem uma saída de jogo boa também. E é um cara que quando sobe pra atacar, participa de lances ofensivos ali, seja num cruzamento, num escanteio, ou até mesmo uma jogada em que ele subiu, teve essa liberdade. Ele é um cara que tem uma presença de área também. Até porque, antigamente, no Flamengo ele foi recuando cada vez mais. Mas no Botafogo ele era até mais um segundo volante que chegava muito na área. A tendência ele foi recuando, hoje até atua de zagueiro se precisar, mas é um jogador que tinha bastante presença ofensiva e fazia muitos gols antigamente. Agora até acho que diminuiu isso. É verdade, mas ele é um cara que chega com experiência, né? Tá com 33 anos, experiência no futebol turco, no futebol da Grécia, no último clube que ele tava, que era o Panathinaikos. Então, assim, é um cara que chega com rodagem e saiu do Flamengo, né? Foi pro futebol internacional e volta pro Santos ainda num bom momento, tá? Ele tá ainda fisicamente bem. Então, pro torcedor do Santos ficar tranquilo, porque as questões físicas do Santos têm preocupado o torcedor ultimamente, né? A gente fala bastante do Neymar, é claro que é o principal de todos ali na questão física, né? Pra voltar e dar um upgrade nesse time. Mas o Arão Uma boa vai movimentação. muito boa. Antes da gente entrar na análise, eu queria pedir para você que está nos assistindo, curte nosso trabalho, divulga para os amigos, que isso ajuda cada vez mais o YouTube a entender que o nosso trabalho é bom e passar para mais pessoas acompanharem o nosso trabalho. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí. A gente tem uma playlist só com vídeos do Santos também. Então, vai lá procurar. Tem vídeos sobre o Neymar, tem vídeos sobre de jogos, Guilherme, a gente fez no começo do ano também, rolês, é verdade. E tem bastante coisa. Deu alguns outros jogos, então se puder, pode ir atrás ali que tem bastante conteúdo. Vamos para a análise do Arão? Bora para a análise do Arão, então, já mostrando nesse início de jogo um pouco do posicionamento dele, né? Ele é um jogador que quando tá de volante, e até a gente começa falando um pouco da marcação dele. Ele é um jogador que tem essa agressividade, tá? Em alguns momentos, ele pode até passar do ponto, tá? A gente vai ver um outro lance aqui em que ele dá umas entradas fortes. Tem uma até que ele passa um pouquinho do ponto, mas ele é um cara que não foge desse embate, tá? O torcedor do Santos pode esperar isso dele, um cara que vai pro fight, vai pra briga, né? Um volante muito físico, né? Volante bem físico. E a gente vê vários lances dele aqui, dando carrinhos, e até é esse lance que eu vou mostrar aqui, que ele passou um pouquinho do ponto, tá? Esse é um lance em que ele vai de frente pro adversário e dá um carrinho frontal, né? E aí aqui ele poderia ter sido expulso nessa partida, não foi, tá? Não foi. Mas de fato, nas outras ele foi na bola. Foi na bola, mas sempre forte. Ele é um jogador que tem esse combate. Bastante vontade, bastante intensidade na marcação, mas às vezes, como você falou, pode deixar seu time em maus lençóis porque pode ser expulso, porque às vezes passa do ponto. Mas assim, é uma característica que agrada, tá? Às vezes ele tem que fazer esse papel mais sujo mesmo, né? E é uma reclamação, inclusive, da torcida do Santos, vamos pegar os volantes do Santos. O Rincon até é um volante bem aguerrido, bastante marcação. O João Schmidt, uma das reclamações é essa, que é um jogador que tem qualidade com a bola no pé, mas que é passível na marcação, que é passivo na marcação, que não é tão pitbull. E o Ilharão já é uma característica totalmente diferente. A gente tem o Pituca também, que não é tão mordedor e mais também jogador. Não é, né? E o Zé Rafael acho que até tem um pouquinho dos dois lados aí, trazendo um pouquinho sobre os volantes. E o Bom Tempo, daí acho que até acho um jogador mais ofensivo. Mas quero dizer que ele traz uma característica diferente, que acho que só o Rincon tem essa característica mesmo de pitbull mesmo, de mordedor. Então isso pode ajudar. E comparado com o Rincon, ele é um jogador acima, né? Ele entrega outras questões que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Mas a gente começa mostrando então essa parte de fazendo marcação comparativo dele com os volantes, né? Porque ele também pode atuar como zagueiro também. Exatamente, pode atuar como zagueiro. Aqui nessa jogada, você vê que ele tá posicionado na linha de meio campo aqui, olhando já se essa bola vai entrar ou não, tá? Então é um jogador que também tem uma boa leitura. A partir do momento que essa bola entra, ele vai pra dividida. E aí ele acaba ganhando a jogada para seus companheiros. Agora a gente vai entrar, tá, numa questão mais de construção de jogo, né? E a gente mostra ele fazendo essa saída e você vê que ele está cercado, tá, pelos jogadores adversários e não tem muito espaço. Mas ele já viu, mapeou o espaço, como a gente gosta de dizer, né? Olhou para frente ali e viu se tem uma brecha ou outra ou não. Você vê que ele ergue a cabeça para dar aquele zoinho ali para ver se está chegando alguém. Exatamente. E tem que ser muito rápido, né? Porque a marcação já chega rápido. E ele consegue achar um bom passe, tá? E é um passe que quebra a linha, né? Tira da pressão, né? Tira da pressão. E é um passe bem direcionado. A jogada até seguiu. O companheiro dele não aproveitou tão bem aquela jogada ali, por isso que eu cortei até nesse momento. Mas
O papel dele ele fez. Tirou a bola da pressão, colocou a bola em progressão A do análise companheiro. é do Arão, né? Não do companheiro. Então, Exatamente. E assim, em alguns momentos ele atuou como zagueiro, tá? Nesse jogo, inclusive, ele estava atuando como um zagueiro. E aí ele tem mais espaço ainda para usar a bola longa. E de fato ele é um jogador que tem uma bola longa bem qualificada. Nessa ele joga meio na bagunça, pro companheiro dele brigar. E também é uma situação de jogo, tá? O zagueiro tem que fazer isso às vezes. Não tem opção, você vai jogar pro teu companheiro brigar, teu centroavante. o famoso chutão direcionado, Exatamente. que não é necessariamente um passe, uma bola longa certeira, mas ela é no bololô pra briga ali, pra você ter situação. E quando a gente fala do Willian Arão, são poucos chutões direcionados. Geralmente é mais um passe mesmo, Will. Aqui, de novo, tá atuando como um zagueiro. E você vê como ele enxerga do outro lado o ala dele lá, bem espetadinho, bem aberto. E ele faz essa bola chegar com bastante qualidade também, tá? Então, já quebra a pressão do adversário. Você vê que tava uma pressão ali 3-3, né? Tentando, de fato, coibir essa saída. Aqui é uma situação de cobertura, dele atuando como zagueiro. E atuou muito mais pelo lado esquerdo, tá? Mas aqui ele tá atuando pelo lado direito. Ele tá do lado direito da defesa. E, cara, ele, como eu falei, tem presença de área, tem um bom posicionamento. Você vê que aqui ele tava bem posicionado. Tanto na bola de cabeça, quanto nesse corte. E até, de novo, tá? É um chutão direcionado que ele dá, que essa jogada vai seguir, ele deu um balão e ela vai pro companheiro dele. Então, assim, é um cara que tem essa versatilidade, viu? Não, e agrega até no sentido de você poder utilizar um esquema com 3 zagueiros também. Verdade. Puxar ele como líbero, porque é um jogador que consegue fazer coberturas e também tem qualidade para fazer o teu time jogar, sair jogando. Construir, Talvez né? o Santos que vem vivendo com problemas até nas laterais, né? Na própria lateral direita, agora trouxe o Igor Vinícius, que é um lateral bem espetado. Então, Que às vai vezes, ter análise também. vai ter análise. Às vezes você usar um 3 zagueiros com um lateral espetado, que é o Igor Vinícius. Enfim, você criar situações é extremamente interessante pro teu elenco. É, e são dois caras que você está citando que já dão um upgrade nesse time do Santos, aliado ao Zé Rafael, que já chegou também, né? Então, assim, o Igor Vinícius e o Arão, podendo ali fazer, o Arão podendo fazer volante, podendo fazer zagueiro, já dá uma outra cara para o time do Santos, né? Também que tivemos agora, por causa da parada no Mundial, é extremamente interessante para você encaixar seu time, você melhorar fisicamente, que é, inclusive a questão do Neymar, dar tempo para ele. Então, eu acho que o Santos, pós esse período parado, ele tende a voltar mais organizado e Vai se melhor no beneficiar, campeonato, né? melhor no campeonato. Exatamente. Vamos seguir na análise do Arão para a gente mostrar de novo, tá? Nessa questão de construção de jogo, tá? Aqui ele tá um pouco mais avançado no campo. Ele estava jogando como volante nessa partida e aqui ele ganha uma disputa já no setor ofensivo e ele consegue colocar um bom passe, tá? Ele vê que o atacante está atacando o espaço e ele coloca por cima, ele dá uma assistência. O companheiro dele acaba não E ele tá aproveitando. marcado, tá truncado, né? Então não é um passe tão fácil, porque tem alguém atrapalhando ele ali, ele não tá com um campo para jogar. Exatamente. E assim, mesmo pressionado em algumas situações, você vê que aqui ele vê que que o adversário estava vindo para dar o bote nele, ele deixa a bola correr, isso de fato foi inteligente da parte dele. Então é um cara que tem um cognitivo, assim, a gente fala bastante de cognitivo, né? Do cara pensar o jogo antes e ser inteligente. Você vê que ele foi inteligente na jogada, né? Limpou com o corpo, né? Deixou a bola correr e já colocou um bom passe na frente. Então é um jogador que tem capacidade para quebrar linhas, né? Não à toa jogou nos clubes que jogou, estava jogando fora do país. Então é um jogador que tem bastante qualidade para essa construção também. De novo, tá? Aquele lance quebrando o pescoço que a gente viu nas primeiras construções aqui, é mais uma, tá? Dele quebrando o pescoço. Antes da bola chegar, ele já dá uma olhadinha, né? Olha Exatamente. Aqui mais uma situação, né? E você vê que ele tá pertinho da construção, mas ele já viu que lá na frente tem um companheiro. Ele já vai ajeitar e tentar colocar essa bola e coloca com bastante qualidade pro companheiro, né, quebrar essa linha com o passe pro companheiro conseguir clarear a jogada, né? progredir com a jogada, né? E de fato ele é um cara que também tem um bom posicionamento, né? Por conta disso, ele também consegue. O cara se posicionar bem faz com que ele tenha tempo, às vezes, para poder direcionar uma jogada, dar um passe diferente. Isso o Arão também consegue fazer. É o caso desse lance que você citou. Se você puder voltar até no passe do zagueiro aqui, você percebe que ele está posicionado entre os jogadores do adversário e ele se coloca numa condição de receber esse passe livre para já virar o corpo e sair jogando, que é o que aconteceu aqui. Exatamente. A partir do momento que ele recebe o passe, ele gira o corpo e ele tem o campo inteiro para ele jogar ali. Ele vai fazer a abertura na esquerda. Mas ele tem espaço, ele se condiciona numa situação boa, se coloca numa situação boa. E essa abertura até ficou fácil, né? Mas se ele tivesse mal posicionado, ia ser difícil essa bola chegar do outro lado, né? Então isso, de fato, é fundamental para um papel num volante, né? Agora eu coloquei aqui, né, algumas finalizações do Arão, né? Ele, de fato, não tem... A gente tem que mostrar para o torcedor todos os atributos que um volante precisa ter. Chute de média distância, chute de longa distância. O Arão não tem um grande destaque em finalização, tá? Mas é aquilo também. Ele não é um jogador que vai chutar a bola na lua. Ele tenta sempre direcionar. E assim, apesar de não ter tanta qualidade assim na finalização, ele consegue chutar com qualidade em alguns momentos, né? Quando tem esse tipo de oportunidade. São todas bolas em que ele chega muito perto de fazer o gol ali, tá? E até nesse momento ele estava numa linha de 3, como um zagueiro pela esquerda. E ele consegue dar uma boa finalização Aproveita ali. o espaço que lhe é Aproveita o concedido. espaço. Exatamente. O interessante é que ele usa bastante a perna direita, né? A maioria das jogadas que a gente vê... Tudo bem, ele é destro, é perna dominante,
mas todos os lançamentos, cortes e finalizações que a gente está vendo é sempre com a perna direita. Evita um pouco usar a perna esquerda, pelo que eu estou vendo desses vídeos. Esse ponto foi interessante você tocar, porque ele de fato não usa muito a perna esquerda. E a gente não conversou antes sobre isso. E a gente não conversou antes sobre isso, né? Algo que eu até ia deixar passar isso, né? Mas foi bom você lembrar. Pro torcedor entender, ele não é um cara que usa muito a perna esquerda, o Santos já tem volantes ali que são dominantes com a perna esquerda, né? Então, assim, ele pode ser um complemento até nisso, né? Mas, de fato, ele não usa muito a perna esquerda, ele puxa sempre para a perna dominante, para a perna direita, né? Aqui a gente vai ver uma ultrapassagem dele, né? E a gente vê quando ele tem liberdade, ele também consegue aproveitar esse espaço, atacar o espaço e tem uma certa presença de área, tá? Ele dá o passe e vai receber daí, né? Dá o passe e vai receber. Então, é um cara que tem capacidade. Essa bola não entra, por incrível que pareça, tá? Ficou ali em cima da linha. Ele é um cara que tem essa versatilidade, tá? Ele pode jogar como um zagueiro, ele pode atuar como um volante, muitas vezes, se ele tiver um pouco mais de liberdade, ele pode ser esse cara chegando na área, como a gente vê aqui, ele dá uma assistência, tá? Eu vou até voltar um pouquinho para mostrar o posicionamento dele. Essa bola veio de um cruzamento, foi de um escanteio, ele já estava na área, mas você vê que ele não sai da área. Ele continua na área, mesmo no rebote, e aí o companheiro acha ele aqui em condição, e ele rapidamente ali vai conseguir colocar uma assistência, né? Por cima ali uma bola cavada, o companheiro chega e faz o gol. Então ele é um cara que tem essa capacidade. De novo, tá? Presença de área. Nessa ele não vai para a primeira disputa. Ele fica para ganhar a segunda bola. Provavelmente não, né? Hoje todas as jogadas são treinadas, né, Will? Esse tipo de jogada já era treinada para essa bola ir pro segundo pau, alguém cabecear pro meio e o Arão chegar ali empurrando. Agora a gente vai ver ele atacando o primeiro pau. E de fato, ele é um cara que cabeceia bem. No jogo aéreo ele é muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí ele faz um gol bem bonito ali de cabeça, né? Nessa jogada, cara, ele tá com um pouco mais de liberdade aqui, tá? Ele toca a bola, joga a bola do lado esquerdo e ele infiltra. E aí ele faz o gol. Esse gol, inclusive, foi um gol bem importante, né? Da virada pro time dele. E que contou com a presença dele dentro da área. Até acelerei um pouquinho a jogada, porque nesse momento que ele tocou a bola, a jogada se desenhou, né? Continuou ali pelo lado esquerdo, ele tá pisando na área, né? Então, um cara que quando tem esse tipo de liberdade, ele consegue concluir com qualidade, né? Como a gente vai ver. Tem presença de área, tá? Geralmente, esse tipo de faro de gol, né, que a gente costuma dizer, pertence aos grandes atacantes, tá? E o Ilharão, em alguns momentos, ele tem esse faro de gol também. É que apesar de defensivo, de ser um defensor, zagueiro, volante, ele tem condição de chegar na frente e fazer gol, tanto jogando como volante, pisando mais na área, tanto numa bola parada, que já é uma situação mais de jogadores como zagueiros que vão pra frente para tentar fazer o gol. Mas é um jogador que agrega bastante. Até quero saber melhor a sua opinião, mas eu achei uma boa movimentação do Santos. Eu achei uma ótima movimentação do Santos. A gente tenta trazer na análise, né, para o torcedor conhecer o que ele pode agregar ou não, né? Trabalhar ali em algumas características que ele apresentou durante a carreira, jogando como um volante, como um zagueiro, se ele tem presença de área, se ele finaliza bem no gol ou não, o que destaca o futebol dele. Acho que deu pra gente ter uma noção, né, mais detalhada aqui de como joga o Arão, né, o que ele faz, o que ele pode agregar no Santos. Para mim é uma ótima contratação. Sua opinião, chega para ser titular? Chega para ser titular, tanto como volante quanto como zagueiro. Eu ia te colocar no fogo, de zagueiro ou de volante? Eu prefiro ele de volante, tá? Mas como zagueiro ele seria titular tranquilamente no meu time, até porque o Santos não tem grandes opções na defesa, tá? A gente conversou aqui, Luan Pérez, Zé Ivaldo, Luizão, Gil. Para mim, qualquer um desses está atrás do Ilharão, tá? Ele pode fazer uma dupla com qualquer um ali. E, de repente, se você tiver mais opções como volante, você tem um Bom Tempo, você tem o Pituca, o João Schmidt, enfim, o Zé Rafael. Enfim, são jogadores que têm qualidade ali no meio. De repente, você pode usar ele como um zagueiro, que ele vai fazer muito bem o papel. Para mim, uma contratação que eleva o patamar, tá? Desse elenco do Santos. E o Santos que busca a recuperação do campeonato, né? Acho que vai fazer diferença. Feito? Feito. Daqui a pouco a gente vai trazer a análise do Igor Vinícius, mas já convido o torcedor do Santos, né, a colocar nos comentários o que achou da contratação do Arão, tá? Roubou minha fala aqui, pô. Eu vou fazer o encerramento aqui com essa mesma você é bom fala. demais, viu? Vou fazer o encerramento aqui com essa mesma fala aqui pra galera. Você, torcedor santista que está nos assistindo, gostou da contratação do Ilharão? O que achou da análise dele? Deixa seu comentário aqui. Se tiver sugestão de alguma outra contratação do Santos ou algum outro jogador do Santos que você queira que a gente faça análise, comenta aqui que a gente vai atrás e tenta trazer o melhor dos conteúdos para você. Grava bem o nome do nosso canal, OWTV. É isso, até o próximo vídeo.